Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Extraordinária carta do apóstolo Paulo. Capítulo 4, hoje dos versículos 12 ao versículo 20. Cumprimentamos a todos que estão aqui, igreja cheia, que alegria estarmos juntos aqui, rever os queridos irmãos depois de uma semana. Os nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão e juntos participam conosco aí neste ato de adoração ao nosso Deus. Chegou o momento de você ouvir da exposição da palavra do nosso Deus, meus irmãos. O culto tem as suas partes litúrgicas que apontam tudo para o momento da exposição da palavra do Senhor, e agora chegou a continuação da pregação da carta de Paulo aos Gálatas. Então eu os convido a mesmo assentados, de maneira reverente. O desafio do pregador que opta por pregar de forma sequenciada ou expositiva é que tem partes da exposição que ele não pode pular, ainda que dá vontade. Mas o nosso compromisso aqui foi de pegar toda a carta aos Gálatas, fazendo uma exposição, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E esta parte aqui não posso pular. É palavra de Deus também. Muito obrigado. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanhem, por gentileza. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo, nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me porventura vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, pudera eu estar presente, agora, convosco, e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Irmãos, se eu fosse intitular um tema para essa parte que nós separamos aqui do texto, quem está no grupo da igreja aí viu a postagem que foi feita lá pela nossa irmã Sara. O tema está lá, apelo de um pastor amoroso. Aqui, meus irmãos, nós estamos vendo o apóstolo Paulo abrindo todo o seu coração, com total liberdade, sem medo de constranger quem quer que seja e sem ter nenhum receio de que alguém vai ficar com raiva dele. Ele é um pastor que quer falar a verdade. E a verdade liberta, Paulo sabe muito bem disso. E esta parte aqui é uma parte muito delicada na carta, meus irmãos. Vocês têm acompanhado a exposição desta carta e têm visto o apóstolo Paulo sem nenhuma detença, falando a verdade com esses irmãos. Aqui está a característica de um amigo. Amigo é aquele que fala a verdade, ainda que esta verdade possa constranger, possa fazer você ficar chateado. Mas a verdade tem que ser dita com amor, mas tem que ser dita. E aqui temos um pastor fazendo um apelo amoroso às suas ovelhas. Então, é esse o título que eu quero dar para esta mensagem. E aqui o texto que eu escolhi tem algumas divisões. Preste atenção nesse detalhe. O versículo 12 aqui é o que mostra o apelo do apóstolo Paulo. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho. Então, a primeira parte, nós vamos ver este apelo que o apóstolo faz. Do versículo 13 ao versículo 14, ele vai querer lembrar os irmãos de algumas coisas.
da experiência que ele teve lá naquela região, o porquê que ele teve que ficar um tempo lá com os irmãos. Dos versículos 15 a 16, ele vai fazer aqui duas perguntas que o apóstolo já sabe a resposta, mas ele quer fazer os irmãos pensarem, refletirem. Isso é muito bom. Eis aí uma sabedoria para se fazer perguntas retóricas. Você já sabe qual é a resposta, mas você faz a si mesmo. O pai aqui sabe como é que é disso. O filho fez aquela bagunça lá, você sabe que ele fez, aí você diz: foi você que fez isso daqui? Você sabe que foi, mas você quer que ele confesse o pecado. E por último, nós vamos ver aqui um contraste dos versículos 17 a 20 que o apóstolo Paulo faz. Então vamos lá rapidinho para o nosso texto. Versículo 12, o apelo de Paulo. Ele diz assim: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Se você não perceber o enredo que está sendo dito aqui, você não vai entender o que Paulo acabou de falar. Paulo está numa defesa do evangelho que ele pregou para esses irmãos, e esses irmãos são todos gentios, eram pagãos, adoradores de outros deuses, e agora eles se converteram à fé simples e pura em Jesus Cristo. E Paulo está dizendo para ele: eu, quando vim pregar o evangelho aqui para vocês, eu sou igual a vocês, gentio, ainda que eu sou um judeu puro sangue. E Paulo tem essa dinâmica, meus irmãos, de se identificar com o seu público. Aliás, ele já tinha dito isso daqui na cara do apóstolo Pedro, quando Pedro veio de Jerusalém, lá em Antioquia, e Paulo percebeu que quando Pedro chegou no meio dos gentios, Paulo se fez como um dos gentios, até estava comendo as comidas lá que os gentios comiam. Mas aí depois os judeus chegaram, os judeus que eram legalistas de Jerusalém, aí Pedro começou a dar uma vacilada no comportamento, a ponto de Paulo ter dito assim, está aí no capítulo 2, no versículo 14, nós já passamos por aqui. Este é um momento muito triste na vida de dois apóstolos, mas está aqui, meus irmãos. Capítulo 2, versículo 14 de Gálatas, diz assim a palavra do nosso Deus: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas na presença de todos, aqui é Paulo falando: se sendo tu judeu, vives como gentio, vive como gentio é lá no meio dos gentios, era como eles eram. E aí Paulo diz: e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Quem já acompanhou a mensagem do capítulo 2 deve lembrar disso. Então agora Paulo está lembrando esses irmãos. Volta aí para o capítulo 4, versículo 12, Paulo está dizendo assim: olha, vocês que são todos gentios, agora estão querendo, ou estão sendo influenciados para se tornarem judeus, porque era isso que os judaizantes estavam falando, vocês cristãos têm que se identificar como judeu, você não pode comer as comidas que os judeus não comem, vocês têm que guardar as datas comemorativas que os judeus guardam, se bobear, vocês têm até que vestir como judeu, como é assim até o dia de hoje, brasileiros, igrejas brasileiras, que líderes nas igrejas se vestem como judeu. Paulo está dizendo: sede qual eu sou, ainda que eu sou um judeu, ele diz: eu sou como vocês são, gentios, eu estou aqui junto com vocês, se identificando com vocês, para levar o evangelho aos Gálatas, irmãos, que eram todos gentios, não judeus. Paulo deixou de lado muitas restrições legais judaicas, que era a prática de um judeu ortodoxo, que era a especialização na lei mosaica. Vocês devem lembrar que Paulo tem essa dinâmica quando ele prega nas igrejas fora da região de Jerusalém. Quando ele escreveu aos Coríntios, escuta essas palavras do apóstolo Paulo aqui, a primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 19, por gentileza, nos acompanhe aí nesta passagem. Isso aqui são palavras do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu vou ler até o versículo 23. Procedi para com os judeus como judeu,
Quando eu estou com o judeu, eu guardo o sábado, eu não como determinadas comidas, eu guardo a dieta lá, os dias, porque ele tem a finalidade de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E o versículo 23 é interessante. Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Paulo sabia que quem salva é Deus que é salvador, mas quando ele está numa missão evangelística de pregar esta graça bendita, ele tem a sensação de que a salvação depende dele, então ele prega como se a mensagem dele fosse salvar as pessoas. Aliás, é isso mesmo, porque a fé vem por ouvir e ouvir da pregação de Cristo. Então vocês perceberam a estratégia do apóstolo Paulo? Agora ele está falando aos Gálatas: vocês eram todos gentios, eu estou perplexo, porque eu não exigi de vocês se tornarem judeus. Aliás, eu me identifiquei com vocês como gentios. Volta aí para Gálatas 4, versículo 12. Mas olha só o que ele diz: irmãos, assim vos suplico, finalzinho do versículo 12, em nada me ofendestes. Na verdade, se você está acompanhando aqui, você está tendo a sensação que Paulo está ofendido, sim, porque ele está tendo palavras duras com esses irmãos. Parece que Paulo está sentido, mas olha o coração de um pastor amoroso. Ainda que a atitude de vocês me ofendem, mas eu quero dizer para vocês, está dito aí: em nada me ofendeste. Ficam em paz. É como que Paulo dizendo assim: eu perdoo vocês por essa atitude infantis de vocês. Vocês estão querendo voltar ao beabá, aos rudimentos elementares. Eu sei que isso é um perigo, mas isso não está me ofendendo. Eu perdoo vocês disso, mas eu estou perplexo. Então ele faz esse apelo para agora trazer à memória desses irmãos algumas coisas. Acompanhe comigo os versículos 13 e 14 de Gálatas 4. Acompanhe o raciocínio do apóstolo Paulo. Ele diz assim: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente aqui tem uma informação agora dada pelo apóstolo Paulo, que se ele não diz isso daqui, a gente não ia saber. Nós não temos certeza qual enfermidade era essa. Há especulação. Alguns dizem que era uma enfermidade nos olhos. Paulo tinha dificuldade de enxergar. No versículo 16... ele até diz assim, olha aí comigo, versículo 16, na verdade versículo 15 do capítulo 4, ele diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Então, com muita facilidade, alguns dizem: essa era a enfermidade do apóstolo Paulo. Mas, meus irmãos, Paulo usa aqui linguagem. Ele está dizendo: a dificuldade que eu tive aí no meio de vocês, o período que eu estive aí, vocês foram tão carinhosos comigo, vocês foram tão amorosos comigo, que está usando uma linguagem exagerada aqui, era como se vocês arrancassem os olhos de vocês para me ajudar. Mas eu não sei se de fato era essa. Pode ser que seja, mas há quem diga que a enfermidade de Paulo aqui era uma doença cometida, malária. Na época lá nos pântanos dessa região, Paulo foi acometido por malária, e isso dificultava a saúde dele, ele era muito fraco. Outros dizem que Paulo tinha
ataque de epilepsia, que caía no chão, ficava se retorcendo todo lá. Só sei que era uma enfermidade horrorosa, que espantava os irmãos. E ele agora lembra esses irmãos: vocês sabem que eu parei aí na região, e isso foi uma providência de Deus, devido a uma enfermidade que eu tinha, porque senão nem aí eu tinha parado, eu tinha passado para outra região. Eu não sei, meus irmãos, mas teve uma vez que o apóstolo Paulo estava nessa região, e ele sofreu muitos ataques dos judaizantes, que tem uma informação por Lucas, no livro de Atos, que Paulo se deu como morto. E eu não sei se aquilo ali foi um teatro de Paulo para não ser morto à pedrada. Alguns dizem que não, que aquilo ali foi um ataque que ele teve, um ataque de epilepsia, que ele ficou retorcido lá e depois ficou cansado como morto no chão. Isso está registrado lá em Atos capítulo 14. Acompanhe o texto aí, por gentileza, a partir do versículo 19. Atos 14, 19. Eu não sei se é isso, mas eu quero ler o texto aqui com vocês. Diz assim, eu vou ler até o versículo 21. Ele está falando quando estava lá na região da Galácia e saiu de Antioquia. Ele diz assim, sobrevieram porém judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. É uma cena que a gente fica assim, como é que é isso? O que aconteceu com Paulo? Não sei se ele deu aquele ataque lá e disseram, morreu, e arrastaram ele para jogar fora. Mas olha só o registro, versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Entrou de novo lá, corajoso. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E o versículo 21 diz: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Lícia, Icônio e Antioquia. Então me parece que Paulo tinha uma dificuldade, uma enfermidade, além das perseguições que ele tinha externa, ele tinha essas perseguições internas, que era enfermidade física. Então eu não sei que enfermidade que é, se era nos olhos, ou se era uma epilepsia, ou se era malária. A questão é que ele disse que ele tinha uma enfermidade, e os Gálatas sabiam disso. Pois bem, volta aí para Gálatas 4:14, porque Paulo diz assim, olha que coisa, meus irmãos. Paulo vai dizer que essa enfermidade na carne, que era uma tentação para esses irmãos, Paulo nos informa que isso não revelou desprezo, ou seja, os Gálatas não desprezaram Paulo, nem tiveram desgosto, muito pelo contrário, tiveram compaixão. E aí Paulo diz que eles receberam Paulo como anjo de Deus, como o próprio Cristo. É por isso que ele está perplexo. Aqui é um pastor que conviveu com ovelhas, que ensinou o santo evangelho e que houve reciprocidade do seu pastoreio. Igreja amorosa, igreja que cuidou do pastor. Vocês me receberam como anjo de Deus. A expressão anjo aqui, meus irmãos, é mensageiro. Vocês de fato me aceitaram como um porta-voz de Deus, um mensageiro da parte do Senhor Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 7, o Senhor Deus através do profeta diz assim, Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é anjo do Senhor dos Exércitos. É a mesma palavra ali, mensageiro, ângelo, é a mesma palavra no grego que Paulo está usando. Então, aqueles que se propõem em pregar o santo evangelho são mensageiros do Senhor Deus, é o anjo da igreja, na linguagem apocalíptica. E Paulo diz, não só como anjo de Deus, mas vocês me receberam como se Cristo estivesse aí no meio de vocês, porque vocês me consideraram, entenda isso, como um Cristo pequeno no meio de vocês. Aliás, meus irmãos, essa é o nome dos verdadeiros evangélicos. São cristãos, pequenos Cristos. Lá em Antioquia que eles foram chamados pela primeira vez como pequenos Cristo, porque tudo na vida deles lembrava a Cristo, a palavra, o jeito de viver, a conduta, o comportamento. O Senhor Jesus, uma vez despedindo os 70 e falando dos desafios,
O Senhor Jesus disse: olha, aqueles que receberem vocês em meu nome, é como se estivesse recebendo a mim mesmo. E aqueles que recebem a mim, recebe aquele que me enviou. Lucas capítulo 10, versículo 16, veja esta orientação aqui que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos. Lucas 10, 16: quem vos der ouvidos, ouve a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Vocês perceberam, meus irmãos, o valor da igreja ter um pastor amoroso, fiel às Escrituras, que é porta-voz de Deus, que tem um compromisso com o Senhor Deus, e que é bênção para a vida da igreja, que quando esse pastor fala da parte de Deus, é como o próprio Deus falando. Por isso, meus irmãos, a nossa igreja, nós entendemos que para você ouvir a voz de Deus pela boca do pregador, somente pelas Escrituras, sola Escritura. É quando o pregador abre o texto e lê o texto e fala aquilo que o texto está dizendo. O meu compromisso não é com a minha interpretação do texto, é com aquilo que o autor do texto está dizendo. Eu é que lute para entender o que o autor quer dizer, para poder transmitir a mensagem. Mas hoje o que é que nós vemos? Pregadores que se dizem em nome de Deus, que abre a Bíblia e até lê o texto, e lê todo atrapalhado, parece que não tem compromisso com o texto, e fecha, e aí ele começa: você é lindo, você é bonito demais, Deus te ama. O que é que isso tudo tem a ver com o texto? Às vezes o texto está dizendo que o Senhor Deus quer te corrigir, Ele está irado com a sua conduta, mas tem pregador que não gosta de falar isso porque assusta, porque acha que o público vai ficar chateado. Paulo não era assim não, meus irmãos. Paulo falava a verdade. Nós vamos ver isto aqui. Então, está aí. O apóstolo Paulo lembra a eles: vocês cuidaram de mim quando eu estava doente no meio de vocês. Vocês foram comigo. E agora eu estou assustado. Porque cadê aquele amor? Cadê aquela compaixão, aquela compreensão? Vocês estão me dando as costas. Olha comigo aí o versículo de número 15 e 16. Ele diz assim: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Paulo era corajoso. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Vocês sabem que eu não enganei vocês, e agora vocês estão me considerando inimigo, porque foram influenciados por alguém? Meus irmãos, tem muita gente que quer viver o politicamente correto, que quer só agradar a plateia para estar bem, para a igreja crescer numericamente, para a arrecadação da igreja crescer e o líder começar a ganhar melhor na igreja. Então ele não quer confrontar, não quer falar sobre pecado, não quer falar sobre arrependimento, não quer falar sobre inferno, até porque essa mensagem não é popular. Mas Paulo está dizendo: eu não me tornei inimigo de vocês por falar a verdade. Aliás, aqui está a sinceridade do meu coração, ainda que às vezes dói, mas eu tive que falar, até porque eu não falo de mim mesmo, eu sou alguém amando de Deus para orientar vocês. Mas fique tranquilo que vocês não me ofenderam e eu não sou inimigo de vocês. E aí, meus irmãos, para concluir, é agora que vem o contraste do apóstolo Paulo. Acompanhe comigo aí os versículos 17 a 20, que ele vai falar algo aqui interessante. Olha o versículo 17: os que vos obsequiam não fazem sinceramente. Agora ele tocou no ponto, ele não dá nome aqui. Às vezes você pode pensar assim: Paulo está sendo ético, ele não quer dar nome, porque às vezes constrange quando dá nome, não dá direito de resposta da pessoa, mas eu penso que não é isso não, meus irmãos. Eu creio que Paulo não dá nome aqui, porque ele não quis nem que o nome das pessoas fosse deixado na carta que ele enviou. Talvez os Gálatas sabiam quem são esses aí que fica obcecando eles, e aí Paulo está dizendo: esses aí não são sinceros, eles não falam a verdade para vocês, eles estão enganando vocês.
Eles estão falando da parte de Deus, a mensagem deles é uma mensagem palatável, é uma mensagem até que vocês estão aderindo, porque vocês estão com comichões nos ouvidos, mas eles não são sinceros. E aí Paulo diz: mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Parece que Paulo aqui está com ciúme, não parece? Paulo está dizendo assim: vocês estão dando trela, eles não são sinceros. O que estão fazendo é querendo afastar vocês de mim, porque vocês gostavam de mim, vocês cuidaram de mim, agora vocês não estão gostando mais de mim. Parece que aqui que é um recalque, mas não é não, meus irmãos. Paulo está sendo sincero aqui. Se você lembra do que Paulo disse aos Romanos, Romanos capítulo 10, versículos de 1 a 4, escuta isso aqui, o que ele mesmo disse. Romanos 10, de 1 a 4, ele diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles quem? Dos judeus, são para que sejam salvos. Versículo 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles até vêm falando da parte de Deus, querem defender a causa de Deus, mas eles fazem isso sem entendimento. E aí o versículo 3, Paulo diz assim: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, por assim dizer, não se sujeitaram à que vem de Deus. E o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Como que vocês vão seguir instruções deles, que vocês devem guardar segmentos da lei mosaica, e especialmente aqui a circuncisão? Vocês vão perceber que o capítulo 4 vai se encerrar e vai entrar o capítulo 5, quando Paulo vai falar um pouquinho mais aberto sobre a circuncisão. E aí você vai ver um Paulo um pouco mais nervoso, mais ainda. É como que ele dizendo: vocês estão encantados com esse negócio de circuncisão? Vocês sabem o que é uma circuncisão? Aí alguém deve ter falado assim: não, sei sim, é aquela cirurgia leve. Pois é, então já que vocês gostam tanto dessa circuncisão, vai em frente e corta tudo. No capítulo 5 nós vamos chegar lá. Paulo está nervoso com esses irmãos, porque ele está perplexo, como pode? E aí o versículo 18 a 20, meus irmãos, Paulo diz assim, capítulo 4, 18 a 20: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Quando eu estive aí, vocês eram zelosos do bem, mas agora que eu não estou mais, né? Sabe como é que é isso? É filho na presença do pai, faz tudo certinho, é zeloso, mas não está mais perto dos pais, sabe o que é que acontece, né? É isso aqui que Paulo está dizendo. Versículo de número 19, olha que coração pastoral, carinhoso, né? Ele diz assim: meus filhos, ainda são filhos de Paulo, né? Por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Olha a linguagem que ele está querendo lembrar esses irmãos novamente. Vocês sabem que quando eu estive aí, eu preguei o evangelho para vocês numa dificuldade, como aquela jovem que está grávida, prestes a dar à luz. Você conhece alguém aqui na igreja que já está com um barrigão enorme, aguardando o momento de dar à luz? Pois é, vai chegar o momento da dificuldade, espero que ela não esteja ouvindo, que aí é aquela crise, que se for normal os gritos, e que se for cesariana também tem os gritos, porque também de qualquer maneira dói, mas Deus está lá com as grávidas. Mas Paulo está dizendo isso: não é possível que de novo eu vou ter que sofrer essas dores de parto. Ele chama eles de filhos. De novo sofro as dores de parto com vocês, é como que eu tivesse que fazer vocês nascerem de novo. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele encerra no versículo 20: pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz. Prestaram atenção? Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Meus irmãos, que carta, que capítulo. Ainda não acabou o capítulo 4. Ele vai voltar para o ensino teológico, lembrando de Sara e Agar nos próximos versículos aqui.
Mas eu já queria tirar algumas lições para nós aqui, meus irmãos, deste texto que eu escolhi para nós nesta noite. A pergunta que a gente faz é: o que isso tudo tem a ver conosco aqui? Muita coisa, ou muitas coisas. Nós, pelo menos eu quero crer que todos nós que estamos aqui somos cristãos, que um dia alguém pregou o santo evangelho para nós e nós abraçamos. Mas a exemplo dos Gálatas, meus irmãos, nós hoje ainda vivemos o grande perigo dos falsos pastores, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, e com boa intenção, só que sem conhecimento. E não são poucos aqueles que caem nas falácias. Então talvez uma lição que eu tiraria aqui para nós é: meus irmãos, tomem cuidado na sua vida constante, na fé que você abraçou. Muito cuidado. Tão importante quanto o início da caminhada é o processo todo dessa caminhada. Porque às vezes, conhece novo convertido, e pregar o santo evangelho puro e simples para a pessoa, e ela abraçou aquilo ali, ela está animada, entusiasmada, mas aí depois no andar, no desenvolver da vida, ela vai ouvindo um monte de voz, e aí vai questionando, e aí começa a ouvir teologia liberal, começa a ouvir teologia contrária às escrituras, começa a ouvir ensinos que faz você pensar um pouquinho mais, você começa a ouvir os coaches que têm a oratória, a técnica, todo um aparato para te envolver nas emoções, e aí você vai ficando abalado com aquilo ali. Lembre que a vida do cristão é uma maratona neste mundo. Tem que começar bem e tem que terminar bem, não pode parar. Da mesma pegada que você saiu quando começou a sua vida cristã, você continua. Eu sei que no meio do caminho tem os obstáculos, mas saiba que você tem alguém com você, e não dê ouvidos para a novidade das últimas horas. Talvez aqui um alerta: seja constante na sua simples fé. Cuidado para você não ficar encantados com pregadores de multidão na internet. A internet é uma bênção, você sabendo usar bem, mas eu sei que a internet tem sido um campo de falsos pregadores do evangelho que arrasta a multidão, que só fala o que você quer ouvir. Talvez esse seja o meu segundo e último ponto dessa aplicação. Os inimigos da cruz de Cristo, meus irmãos, são sim os falsos pastores que sempre falam o que as pessoas gostam de ouvir. Você é o centro da atenção de Deus. Você é centro do coração de Jesus. Quem é que não gosta de ouvir isso mesmo? Quando há uma técnica, quando diz que Deus te deixa fazer o que você quiser, porque é permissão dele. Então se ele permitiu aquilo, é porque tem vontade dele ali, então desfrute disso. Mensagens que encantam o nosso coração, pregadores que se maqueiam para se apresentar, só a aparência dele já é uma grande mensagem de atração para o público, e não são poucos incautos que caem nesta falácia, meus irmãos. Aliás, não é para a gente se estranhar isso. Às vezes a gente fica indignado com algumas coisas, mas isso tem que acontecer, meus irmãos, porque de fato o Senhor Jesus disse que larga é a porta que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, mas agora apertado é o caminho que conduz à vida eterna, são poucos que acertam. Deus sabe todas as coisas, às vezes a gente fica nervoso com isso, mas que Deus acalme o nosso coração, que o Senhor Deus nos dê paz para pregar o santo evangelho que transforma a vida, puro e simples, meus irmãos. Vocês não precisam fazer malabarismo para serem verdadeiros cristãos. A vida de um verdadeiro cristão é uma vida simples. Você não precisa cair na falácia de nenhum pregador para arrancar dinheiro do teu bolso, para fazer você exercer numa penitência para ser mais santo. Quem te faz santo é Cristo, e somente Ele, e isto basta. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a sermos encontrados como lideranças fiéis ao Senhor Deus. Hoje o tema aqui é
o apelo de um pastor amoroso. Talvez o meu apelo é esse para vocês, que são membros comungantes desta igreja, que têm compromisso com Deus, servindo a Ele aqui nessa igreja. Cuidado com as atrações. Você pode estar dizendo assim: não, pastor, eu estou tranquilo, eu estou firme. Pastor, eu sou um crente reformado calvinista. Se você se confiar nisso, eu estou vendo um monte de crente reformado calvinista caindo da graça. Nós vamos ver isso aqui no capítulo 5. Seja um cristão de verdade. Não sou contra a fé reformada, eu sou um pastor de tradição de linha reformada, calvinista. Mas isso, meus irmãos, não é a base da nossa fé. A base da nossa fé é a nossa rocha, que é o Senhor Jesus, a quem você deve fitar os seus olhos para não se desviar, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento, mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, nós pedimos perdão ao Senhor. Perdão porque o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe que o nosso coração é vaidoso, nos engana. Nós temos, Senhor, as nossas próprias vontades particulares. E se o Senhor não for conosco, Senhor, nós seremos vencidos por nós mesmos. Não temos condição nenhuma, Senhor, de segurar na Tua mão e permanecer, e ficar firme. Se o Senhor primeiro com a Tua mão não segurar bem a nossa, ó Deus, a começar por mim como pastor, ou como a nossa liderança aqui nesta igreja, ajuda-nos, Senhor, a sermos encontrados fiéis pelo Senhor, a sermos lideranças amorosas, que possamos cuidar mesmo das ovelhas perdidas da casa de Israel, o Israel do Senhor, não apenas um Israel nacional, mas o Israel espalhado na face da terra. Ajuda-nos, Senhor, a amar as ovelhas do Senhor, a cuidar, a honrar o compromisso que o Senhor confiou a nós, a não sermos gananciosos, ó Deus, saber que o Senhor é o Deus da providência, tudo que nós necessitamos, o Senhor é suficiente para nós, nada mais neste mundo, Senhor, satisfaz o nosso coração, se não for o Senhor. E somos gratos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado a permanecer no caminho do Senhor. Ajuda-nos a perseverar até o fim. E às vezes, Senhor, nós falamos num tom que às vezes machuca as pessoas. Dar-nos palavras de sabedoria, palavras que agradam ao Senhor, porque são palavras que vêm do Teu trono, mas que sejam palavras que transformam, que curam, palavras que de fato, Senhor, move o nosso coração, porque são palavras de vida eterna. E agradecemos ao Senhor a Tua santa palavra em nossas mãos, porque temos o privilégio de lê-la e de ouvir a pregação da Tua santa palavra. Livra os nossos ouvidos, Senhor, do falso ensino. Livra, Senhor, a influência dos falsos pastores. Tenha compaixão desses, Senhor, que com sinceridade, Senhor, conduz muitas pessoas para distante do Senhor. É o Senhor que transforma o coração. Quantas pessoas têm a facilidade da liderança, Senhor, que consegue atrair multidão, mas pregando um evangelho falso. Ó Deus, tenha misericórdia daqueles que ouvem e daqueles que falam, porque se o Senhor não usar de misericórdia, ninguém mais usará, Senhor. Então assim nós oramos, pedindo que o Senhor seja por nós, e temos a garantia de que, sendo o Senhor por nós, quem será contra nós? E oramos assim no nome bendito do Senhor Jesus. Amém.